Oi, Vaine. Vamos lá, desculpa o problema técnico aí, agora resolvido. Nada, nada, que bom, tá resolvido, é isso. Bom, pessoal, em função disso, André, por você também tiver ok, a gente planeja normalmente meia hora para a live, como a gente está começando agora 10 para as 7, a gente pode alongar até as 7h20. Como é que você está aí de tempo? Problema nenhum. Vamos lá, estou à Maravilha, disposição de vocês. maravilha. Bom, então, resolvido, contornado, que bom que estamos aqui. Primeiro, quero te dizer que é um baita de um prazer te receber aqui na live. Você é um dos gestores que a gente mais admira, que a gente mais é próximo. Acho que a gente tem uma parceria bastante forte de longa data. Pô, vocês nos trazem aí muito conteúdo, muitos estudos legais e administram um patrimônio em renda variável, parte dele, parte relevante dele, de boa parte dos nossos clientes. Então, é uma live, de certa forma, bastante aguardada por todos, né? É um momento de noticiário intenso, de mercados voláteis, e com certeza todo mundo espera ouvir aí algumas palavras tuas. E eu acho tão enriquecedor apresentar os gestores que cuidam do patrimônio dos clientes. Acho que você sabe disso, que a gente já fez reuniões com alguns clientes, né, algumas vezes. Você sabe que eu gosto de aproximar esses dois mundos, né, dos investidores individuais, e dos investidores profissionais. Uhum. E, ao mesmo tempo, também fazer com que os clientes saibam quem são os gestores que estão por trás dos fundos, né? Porque é muito fácil e, ao mesmo tempo, muito simples para as pessoas olharem o fundo como uma linha. Se vai bem, se vai mal e ponto. Mas a partir do momento que você sabe quem são as pessoas envolvidas, como funciona, qual a filosofia de investimentos, quais são os processos, acho que a gente acaba até dando mais credibilidade para o que a gente tem, né? E é um trabalho que a gente acredita bastante que os investidores mais informados, eles estão mais confiantes, mais tranquilos e tomam decisões mais seguras, né? Então, Weiner, acho que, pô, tô aqui com a bola faz tempo, todo mundo, na verdade, está ansioso para te ouvir. Eu peguei aqui a bolsa do topo dela há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, ela estava na base ali na faixa quase beirando os 120 mil pontos. Hoje a gente deu uma animada, né? O mercado subiu aí praticamente 10%, mas ainda assim estamos na faixa dos 70 mil pontos, correto? Então, a grosso modo, a nossa bolsa caiu algo da ordem de 40%, né? Num período muito curto de tempo, né? A gente está falando de um mês, talvez, 30 dias. Uhum. Weiner, qual sua visão, primeiro, para o nosso cenário atual, cenário pós-Covid? E também eu queria saber se você enxerga esse cenário como uma oportunidade ou como um momento realmente nublado. Qual a tua visão em relação a isso? Tá. Passo a bola para você e a gente vai trocando. Tá bom, Ilan. Obrigado pela oportunidade, a você, a BR Advisors. Acho muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. Sempre que a gente puder estar próximo para atender os clientes diretamente, né, o que às vezes é um pouco difícil, a gente vai estar à disposição, tá bom? Eu vou tentar ser breve para a gente depois ter uma troca de ideias, poder responder bastante perguntas, mas fica à vontade para me Beleza, interromper. beleza. Tentando colocar um pouco em contexto, né, acho que a primeira coisa é importante a gente entender que essa crise é uma crise que nunca nenhum de nós viveu. Então, não é o tipo de crise que a gente pode falar que, no meu caso, tenho 20 e poucos anos de análise e gestão de renda variável, ou quem tenha 50 anos. Né? Ninguém Uhum, viveu uma pandemia, uma quarentena em muitos países, em outros países próximo a isso, né? Comércio fechado e por aí vai. Então, diferente de outras crises, essa tem algumas particularidades. Ou seja, quando você tem uma crise por recessão, quando você tem uma crise por juros altos, por desemprego, a gestão das empresas faz muita diferença. uhum, Nessa crise, a diferença é muito baixa, né, nesse primeiro momento, porque a loja está fechada, não importa se você tem um bom vendedor, se você tem um bom produto, se você tem uma boa estratégia de pricing. Fechado é uhum, fechado. Então, acho que essa é a primeira coisa, identificar que a característica da crise é diferente das outras das diversas que nós passamos pelo Brasil, né, uhum, 2003, 2004, depois 2011 até 2015 e por aí vai. uhum, Bom, posto isso, a crise, ela, mesmo sendo diferente, elas sempre têm algumas coisas em comum. O que a gente está vivendo uhum, nessa crise que nós já vimos várias vezes? Uma total irracionalidade e uhum, pânico num momento que uhum, você só tem notícia ruim.
né? Então, Uhum. nesse momento, você não está vendo, não está tendo uma. Ninguém está parando para fazer conta quanto uma empresa vale. Ninguém, eu digo os investidores. Né? As pessoas estão, né, número de contágio sobe, número de mortes sobe, o shopping fechou, lá fora está caindo e as pessoas vão agindo em cima dessas notícias e não necessariamente do que de fato está acontecendo com as empresas, qual é o impacto. Então, o nosso trabalho na Athena é tentar fazer essa segunda parte. Ou seja, é claro que é ruim, é claro que vão haver efeitos colaterais, mas é óbvio também que cada empresa vai ser afetada de uma forma diferente. A Athena ela Uhum. nunca teve a característica de operar ciclos econômicos, você já conhece a gente, já conhece a casa há bastante tempo. Sim. A gente não está aqui para comprar quando as coisas estão bonitas e vender quando as coisas estão ruins. Está sempre procurando assimetria, ou seja, trabalhando com uma margem de segurança elevada, qual é o nível de retorno que a gente tem na empresa. Tá? Sim. A assimetria para a gente é muito claro que melhorou. Tá? Então, os riscos aumentaram, sem dúvida. Os dados de lucro das empresas de 2020 vão ser piores, sem nenhuma sombra de dúvida. Eu acho que agora é normalizar cenário, porque isso vai passar. Uhum. Conseguir medir que empresas vão passar bem por isso, e aí você tem dois pilares importantes, a solvência. Então, a gente não está investindo em nada que a gente acha que possa ter problema de capital, necessidade de capital, porque é um valor que pode não se materializar, porque a empresa não vai ter dinheiro para tocar essa operação. E Uhum. segundo, empresas que estão bem posicionadas para, uma vez o cenário normalizado, ou pelo menos mais próximo da normalização, conseguirem, no bom sentido, surfar essa melhora de forma mais sadia, ou seja, capturando o share dos pequenos, né, ganhando bastante espaço em cima dos players menos eficientes ou ineficientes, como quiser chamar. Então, Uhum. assim, identificar valor é muito fácil. Eu acho que a gente tem bastante conforto. A gente está no maior nível de valor, né, retorno que a gente pode enxergar desde 2008. Eu diria que já bem acima de 2016, né, que eu diria que foi talvez a última grande crise que a gente teve, né, o ápice ali em janeiro de 2016, já muito acima de 2018 no pré-eleitoral, né, quando o risco do PT voltar a governar estressou muitos mercados. Não sei Uhum. se a gente está no nível de 2008 ainda, diria que não, no nível de 2008 já, diria que não, mas em alguns casos já não está tão longe disso. Tá? Então, para a gente é uma oportunidade única, muito cientes que a visibilidade é baixíssima, muito cientes de que o fluxo de notícias, como sempre é nas crises, ainda vai ser muito ruim, mas que a assimetria melhorou muito e que no momento que há irracionalidade é quando o investidor que consegue ter um passivo de mais qualidade, que consegue enxergar um pouco mais à frente, tem que aproveitar. E é assim que a gente está enxergando esse evento. Legal. Quando você fala de noticiário, realmente quando o mercado está assim, o noticiário está intenso, isso me lembra aquela frase que, se eu não me engano, é do Warren Buffett, que compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? Agora os canhões estão gritando na rua, né? O que a gente vê é um noticiário bastante intenso. Infelizmente, um noticiário terrível, triste do ponto de vista de vidas perdidas, né? Agora, olhando aqui o nosso mercado e olhando a oportunidade que a gente pode verificar do ponto de vista financeiro. Uma pessoa me ligou aqui, perdão. Faz Nada, um, sem problema. faz um bom tempo faz um bom tempo que nós não vemos aí ativos de qualidade, vocês gostam de falar, né? Ativos premium, negociando a múltiplos baixos. Isso quer dizer que, quando eu falo negociando a múltiplos baixos, normalmente nós nos referenciamos ao valor desses ativos por algumas métricas, por exemplo, preço-lucro, preço sobre o valor patrimonial. Aqui, desdobrando um pouco para os nossos ouvintes, para que eles entendam um pouco dessa dinâmica. Normalmente, a relação preço-lucro da Bolsa roda na faixa de 13, 14 vezes, estou certo? Na média. Né? Uhum. Hoje, qual é o nível do preço-lucro da Bolsa? Não, eu diria que está próximo a 8, 7,5, 8. A gente olha pouco bolsa, né? Você sabe disso, a gente vai Uhum, muito claro, empresa a claro, empresa. claro, Claro que a bolsa acaba claro, sendo uma referência. Eu claro. diria que está próximo de 8. Se nós formos caso a caso, nós vamos contar nos dedos das mãos quais empresas não estão perto do low de múltiplo histórico. E é histórico, Olha, não vou voltar para 1980, obviamente. Tá? Estou claro, falando a claro. partir dos anos 2000. Uhum, São poucas as empresas que não estão no low de múltiplo histórico.
Agora, nós temos que tomar cuidado que nós estamos, obviamente, olhando múltiplos normalizados. Você tem Sim. empresas que não vão ter receita durante, não sei, semanas, um mês, 2 meses. Então é Uhum. muito difícil falar de lucro 2020. Eu acho que esse foi Uhum. um grande equívoco que as pessoas cometeram em 2016. 2016, início do ano, nós fizemos vários eventos tentando apontar que era uma oportunidade grande de investimento. E o que a Uhum. gente ouvia muito em contraponto Eu era que lembro o bem. PL, Eu lembro bem. pois é, e que nós ouvíamos muito em contraponto é que o PL da Bolsa era alto. O PL é Uhum. alto, o PL é alto. É claro que é alto. Quando você não tem L, o PL é alto, né? No momento que as empresas não estão lucrando, não tem nem como você olhar isso como referência. Então, a gente Claro. acredita que sempre os múltiplos eles têm que ser olhados em cima dos resultados normalizados, não em cima dos resultados reportados em cima de uma pandemia que vai acontecer uma vez por século. Pelo menos aconteceu a última vez 100 anos atrás, né? Exatamente. Então, tá muito barato, normalizado. A grande dificuldade para a gente era ter conforto que as empresas aguentam transitar esse momento, que foi o que nós mais fizemos na Atena nos últimos 10 dias, estressar os modelos para premissas muito agressivas e ainda assim ter conforto que as empresas passam bem. Legal. E a partir disso é conseguir transitar de uma forma minimamente saudável, porque identificar as empresas que vão se beneficiar na retomada e quão barato elas estão. Eu acho que esse trabalho está feito. Claro, é um trabalho de manutenção que tem que continuar sempre ativo em atualizar, mas eu acho que esse conforto a gente ganhou. Agora, não adianta se iludir, a gente não tem visibilidade, então é aproveitar essas distorções que o mercado não está dando. Existem papéis, para quem não está acompanhando o mercado ou não tem oportunidade de acompanhar o mercado tão de perto, existem papéis oscilando 30% intraday, no mesmo dia. Então, quando você está vivendo esse tipo de cenário, não adianta falar de racionalidade, não adianta perguntar por que um papel subiu e o outro caiu. Não tem racionalidade acontecendo. Tá? Então, eu acho que assim, entender isso, por mais chato que seja, ninguém gosta de ver a cota caindo, mas entender Claro. isso e tentar aproveitar. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria entrar num detalhe micro, aí eu levantei a bola em relação ao PL da Bolsa, e eu acho que agora a gente pode desdobrar um pouco o que você está vendo de setores na economia. Acho que é até legal desdobrar isso com a turma que nos ouve, porque muitos são, de certa forma, introduzidos no mercado de trabalho, são empresários, são administradores, são médicos, são advogados, profissionais liberais, enfim. E acho que eles também vão gostar de ouvir um pouco da tua análise do ponto de vista setorial. Quais setores devem apanhar mais, quais empresas devem apanhar mais, ou então, do outro lado do balanço, quem deve passar mais forte por uma crise como essa, quais são os setores que não devem apanhar tanto, enfim. Ter uma visão mais micro, queria que você compartilhasse uma visão mais micro. E eu já anotei uma pergunta aqui, só respondendo uma pergunta bem rápida sobre quais mercados sofreram mais. Quem fez a pergunta foi o Rick Meliandi. É, os mercados, falando do ponto de vista global, o Brasil foi o mercado que mais sofreu. Brasil, Indonésia, basicamente, os mercados que menos sofreram, se não me engano, foi inclusive o mercado chinês. E aqui uma outra pergunta do Rodrigo Schneider. Rodrigo, prazer te ver aqui. Deve-se manter o que está investido? Com qual cenário de tempo para equalizar as perdas versus ganhos de 2019 diante das distorções de mercado? Perfeita pergunta, eu faria essa pergunta para o Weiner. Então, a tua pergunta, Rodrigo, eu vou deixar aqui de stand-by para o Weiner me ajudar a respondê-la. A pergunta do Rick está respondida. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, me chama a atenção. E Weiner, então, falando de setores, queria ouvir de você. Setores que devem apanhar mais, setores que devem apanhar menos, empresas que devem apanhar mais, empresas que devem apanhar menos, se você puder adentrar o micro de empresas. Tá. E quais são as tuas principais investidas nesse momento? Logo em seguida, eu coloco a pergunta do Rodrigo no ar. Aí eu vou perguntar do ponto de vista de um cotista, né? Em quanto tempo você acha que os resultados apresentados pelas empresas investidas, consequentemente pelo fundo, devem normalizar as perdas atuais? Mas isso vamos deixar para a próxima pergunta. Tá, vamos lá. Obviamente, os setores que menos sofrem são os setores que você não está tendo fechamento. Uhum. Então, olhando sob uma ótica
puramente curto prazista, algo que a gente não concorda, tá? Queria deixar isso claro. Você pegar supermercados, por exemplo, eu acho que Carrefour a ação do Carrefour sobe desde que começou o coronavírus a se tornar algo muito maior que se imaginava. A ação da Raia sofreu muito pouco por ser farmácia, também algo que não está fechando, e as pessoas correndo para, né, comprar medicamentos, se estocar. A mesma analogia vale para mercado também, como eu comentei, Carrefour, Pão de Açúcar. Então, esses são setores que menos sofrem no curto prazo. Eu acho que eles vão sofrer depois com o aumento de desemprego, renda menor, esse processo de estocagem que você tem no curto prazo se dissipando, eles vão sofrer no segundo momento, mas no curto prazo são os que sofrem menos. Junto com isso, elétricas, né? Você vai ter uma queda de consumo de energia industrial, mas que vai ser parcialmente compensada pelo consumo residencial. Então, é um setor que vai sofrer, mas também vai sofrer menos. Então, olhando setorialmente, esses são os que menos sofrem. E os que mais sofrem, sem entrar no caso a caso, tá? Obviamente são os setores que você vai ter uma queda abrupta de receita, então varejo, por exemplo, e que tem margem mais baixa. E isso é importante o pessoal entender, porque uma empresa, vamos pegar shoppings estão fechados, ok. Só que o shopping ele tem uma margem operacional de 80%, 75%, 80%. Então, uma empresa que tem uma margem dessa, mesmo receitando muito pouco, ela sofre muito menos que uma empresa que vai perder só 50% da receita, mas tem margem de 10%. Então, a combinação não passa só por quem sofre mais na receita, e sim quem sofre mais no lucro. Então, os shoppings, por incrível que pareça, eles não estão entre os que mais sofrem quando você olha lucro ou resultado operacional, porque eles têm margem muito alta. Tá? Então, eu diria que o varejo, construção civil, que você tem margens mais apertadas e a receita vai ser muito, muito impactada, são os setores que mais sofrem. Tá? Assim, respondendo setorialmente a isso, agora teria, obviamente, que caso a caso, empresa a empresa, você tem varejistas que têm um balanço muito forte e você tem varejistas que são mais alavancadas e mais intensivas em capital. Esse segundo grupo vai sofrer bem mais. Então, via varejo, tem uma necessidade de capital bastante relevante. Estou nem entrando no mérito se está caro ou barato, se é um bom investimento, tá? Só olhando o impacto em resultado, ela é mais afetada porque ela necessita de muito capital, principalmente para investimento em tecnologia e capital de giro. A Renner necessita muito menos de capital, então vai sofrer muito menos. Então, é claro que você entra no caso a caso, mas olhando setorialmente, eu acho que essa seria uma figura razoavelmente apropriada para ver quem sofre mais e sofre menos. Agora, obviamente, os setores que sofrem menos são os setores que menos caíram, né? Em alguns casos nem caíram, e os setores que sofrem mais caíram absurdamente. Então, na nossa visão, não é uma questão de, nossa, quem sofre menos, vamos voar, no bom sentido, para esses papéis. É uma questão de buscar a simetria. Ok, os shoppings caíram 50%, 60%. É essa a perda de valor? O shopping tem que valer 60% a menos do que ele valia, porque nós vamos ter coronavírus durante 3, 4 meses. Vamos só lembrar que quando a gente faz o fluxo de caixa de uma empresa, nós estamos falando de vários anos, nós estamos falando de perpetuidade. Então, por mais drástica que seja a situação, você ter uma crise de 3, 4 meses, 6 meses que seja, o impacto com certeza não é 60%. Tá? Então, eu acho que o nosso trabalho aqui, claro, identificar da forma que você perguntou, Ilan, quem afeta mais, quem afeta menos, mas mais do que isso, ver o que foi para o preço e o que não foi. Tá? Perfeito, perfeito. Bom, tenho aqui um comentário muito legal de um cara também super querido e admirado aqui, foi da XP por um bom tempo, deve te conhecer da XP, o William Castro Alves. Disse que é teu fã. Bom, somos dois, William. Somos dois. O William é muito, muito excelente profissional, ótima pessoa também. Eu queria te fazer uma pergunta, agora olhando para frente. Sempre que eu converso com o Lucas, estou sócio, e a gente está junto com muita frequência, ele levanta uma bola muito boa sobre se o fundo fosse uma empresa, se o fundo fosse, digamos que uma holding, qual seria o resultado esperado desse fundo? Qual seria o resultado esperado dessa empresa? E ele me mostra fazendo um compilado ponderado das empresas da carteira do fundo, né? E olhando adiante, porque é basicamente essa a expectativa de carrego de quem entra hoje ou de quem está hoje na cota do fundo. Olhando a cota do fundo de hoje, olhando tua carteira ponderada, qual é a tua expectativa de retorno futuro para essa carteira?
Tá, eu vou responder de forma direta, mas vou só fazer uma introdução antes que eu acho importante, lá, assim. Tá. Pré a crise do coronavírus se alastrar, nós estávamos chamando na Atena de um mercado de carrego, ou seja, quando você Uhum. olhava os múltiplos, né, você mencionou o PL da Bolsa, ou olhar o PL de empresas específicas, seja PL, seja price book, eu acho que cada múltiplo se aplica melhor a um setor, Uhum. já não tinha desconto de múltiplo, só que você tinha um crescimento de lucro na casa de 15, 20%, que fazia que o carrego do investimento fosse bastante positivo. Tá? É, com essa queda, nós voltamos para um mercado de desconto. O que isso quer Uhum. dizer? O múltiplo das empresas está muito abaixo do potencial, ou de onde deveriam estar. Isso Uhum. faz com que a evolução de resultado hoje em dia seja muito menos relevante. Porque a partir do momento que o múltiplo está muito fora de lugar, só na reprecificação de múltiplo você já tem um ganho de capital muito grande. Tentar botar de uma Uhum. forma simples para o pessoal entender, se Itaú tem que negociar 11 vezes o lucro projetado dele e você compra Uhum. 11 vezes lucro, você só ganha no investimento se o lucro crescer, Uhum. certo? Se você compra Perfeito. Itaú a 7 vezes lucro e ele tem que negociar 11, não precisa que o lucro cresça, porque só do múltiplo de 7 para 11 você já tem um ganho de capital muito grande. Esse era o Esse mercado que nós re-rating, né? Exatamente. Esse... Esse era o mercado que Perfeito. nós vivíamos em 2018, pré-eleição. Esse é o mercado que nós Uhum. vivíamos em 2016. Esse era o mercado que nós vivíamos de forma bastante aguda em 2008. E esse é o mercado que nós voltamos a viver. Então, eu vou Uhum. entrar na resposta do retorno potencial, mas o mais importante é entender de onde vem o retorno. O retorno, Perfeito. até 3 meses atrás, ele vinha do carrego. Hoje, o retorno ele vai vir majoritariamente da reprecificação de múltiplo, o que faz com que o risco de execução seja bem mais baixo, porque a necessidade de resultado é menor. Tá? Perfeito. Nós víamos pré-coronavírus um retorno potencial de 11% real, 12% real na carteira. O que é isso? Se nós víssemos os ativos que nós temos precificados da forma que nós achamos correto, qual seria o retorno? Tá? Perfeito. Hoje nós vemos na casa de 30% ao ano. Olha. Tá? Então, esse é o nível da distorção. Se você olha um retorno de 3 anos, por exemplo, né, os ativos caíram na média 50%, então você está falando de 15%, 16% a mais de retorno ao ano. Por isso que você sai desse 12%, 13% para a próxima 20%. Então, eu acho que, Perfeito. por isso eu comentei, a ótica de retorno para a gente ela é muito clara. O que não é claro é a visibilidade, o que não é claro é quanto vai durar. E você tem os efeitos técnicos, né, Elan, que são difíceis de mensurar. Nessas horas você tem muita gente vendendo. Então você tem muita venda forçada de ação no mercado, principalmente os ativos menos líquidos. Então, prever, até pegando uma pergunta que eu acabei não respondendo no ponto anterior, quanto tempo vai demorar para recuperar? Infelizmente, é impossível responder. Você tem muito quanto tempo para recuperar o capital que perdeu ou está perdendo? É impossível responder isso. O que você consegue ver é se as empresas vão passar bem, estressar modelos, ver se tem valor e ir aproveitando aos poucos. Eu acho que essa é a cabeça. Infelizmente, eu não consigo responder quanto tempo vai demorar. O que eu consigo responder é que a gente tem muito conforto, que as empresas estão num nível de preço precificando absurdos. Tá? Eu vi um outro gestor comentando, um gestor que eu respeito muito, não cheguei a fazer essa conta, mas diria que não tá tão longe. Essa queda do mercado, ele precifica que várias empresas vão receitar 25% ou 20% a menos para sempre. Não é 2020 nem 2021. Que por conta do coronavírus, as empresas para sempre terão 20% a menos de receita do que se imaginava 2 meses atrás. Então, Uhum. esse é o nível de extremismo que nós estamos vivendo em vários casos. Eu acho que é questão de quem consegue ter essa visão mais longo prazista e ir aproveitando. Bom, eu acho que você é muito cuidadoso nas palavras nesse sentido para responder um cotista e de fato tem que ser, assim como eu também tenho que ser. Mas passando um cenário bastante simples, né, de que se atualmente nós temos um carrego real possível da ordem de 30% ao ano, estima-se aí um determinado tempo para uma recuperação. Então, poxa, já é uma resposta cuidadosa, mas Sim, para aquela história, né? Para bom entendedor, pingo não ia frase, né?
O que eu acho que respondendo essa pergunta também, e eu acho que essa pergunta adentra um pouco o nosso ambiente de alocação, para que as pessoas entendam, o nosso papel é de sugerir bons produtos e compor uma alocação completa para o cliente. O papel do Weiner é gerir muito bem o mandato de gestor de ações. Então, olhando a minha ótica como alocador, eu acho que é fundamental. As crises são imprevisíveis e o melhor momento de comprar e o melhor momento de vender também são impossíveis. São premissas aí muito difíceis de serem bem-sucedidas. Você pega aí grandes investidores, grandes teses de investimento por trás, vocês vão entender isso. Agora, uma ferramenta tão simples e tão pouco sofisticada que muita gente deixa de lado, é o rebalanceamento de carteira, né? Eu levanto muito essa bola. Então, vamos supor que nós tínhamos 20% de ações em fevereiro ou em janeiro. E, bom, com o chacoalho do mercado, em média, essa carteira saiu de 20% para 12%, para 14% da carteira. O que nós recomendamos normalmente, momentos que isso acontece, são momentos oportunos, porque os canhões estão gritando nas ruas. Então, que volte para 20%. Você concorda comigo em levantar a bola e chamar mais atenção para esse tipo de prática? Eu acho que isso é muito, assim, vocês são muito mais capacitados para isso do que eu, né? O que vocês fazem de balanceamento de portfólio. Eu posso dizer muito como eu enxergo, tá? Porque eu acho que não tem resposta certa ou errada. Eu acho que o investimento em renda variável ele é um investimento estrutural, né? Acho que o brasileiro tem que parar de olhar investimento em renda variável como agora os juros caiu, o PIB vai subir, eu vou entrar. Eu acho que é por isso que ao longo do tempo a pessoa física normalmente não ganha dinheiro. Eu acho que esse mindset ele tem que mudar. Está mudando em muitos casos, mas acho que é um processo longo. Mas ao mesmo tempo que é um investimento estrutural, é evidente que existem momentos melhores e piores para se aumentar ou para se diminuir. E eu acho que isso você tem que acompanhar de perto. Não existe, na minha opinião, a hora de entrar em bolsa. Existem boas horas de se entrar em bolsa. Então, acho que qualquer um que falar hoje é o dia, esse é o mês, não dá para dizer que essa é uma boa hora para entrar em fundos. Não vou falar em bolsa, em empresas, em fundos ou empresas específicas. Sim, acho que é uma ótima hora para quem não teve oportunidade de quem estava aquém do que gostaria de estar no seu patrimônio em renda variável. Acho que sim, é uma boa hora para começar a aumentar. E quem perdeu muito peso passivamente ainda não aumentou, sim. Acho que é uma boa oportunidade também. Mas é o que eu comentei, não acho que é a hora, eu acho que é uma boa hora. Várias boas horas aparecem, essa está sendo muito extrema. E sempre que é muito extrema é porque a visibilidade é mais baixa, né? Então é importante manter isso em mente, não pode ter a cabeça de nossa, caiu muito, hoje subiu, então agora vai. Eu não acho que essa é a cabeça correta. Como eu comentei, a oscilação dos papéis no dia a dia mostra o nível de irracionalidade que nós estamos vivendo. Então, sim, eu acho que tem que aproveitar, eu acho que deveria rebalancear, né? O quanto do patrimônio de cada um é muito pessoal, Claro. mas sim, eu acho que é uma oportunidade muito grande. Assim, um ponto importante que pouca gente leva em consideração nessas horas de pânico, né? Por isso que é pânico, as empresas brasileiras, isso é importante salientar, elas entraram nessa crise com um nível de alavancagem muito baixo. É o nível de alavancagem financeiro mais baixo que as empresas têm em 6, 7 anos. Então, cenários que antes eram inimagináveis, tipo, não ter receita por 2 meses. Talvez 70% das empresas iam quebrar, se isso fosse em 2014, 2015, 2016. Hoje, talvez 15% das empresas quebrem. A alavancagem mais baixa permite cenários que você não consegue imaginar. Tá? E seja por mérito das empresas, seja pela queda de juros, seja pelo que for, foi esse o cenário que as empresas entraram. Então, dá para aguentar muito desaforo. Tem que se separar o que está precificado em mercado. Ninguém tem controle do que vai acontecer com as ações amanhã. O que você tem controle é o que a empresa está fazendo, o que você tem controle é quanto que a empresa tem de caixa, o que você tem controle é quais medidas a empresa está tomando. E é isso que nós estamos atrás, porque no momento de racionalidade, ficar preocupado com a oscilação do dia, eu acho que só vai atrapalhar a estratégia. Esse é um outro conselho valioso.
a observação diária daquilo que, na verdade, tem uma finalidade de longo prazo, ainda mais em momentos como esse, pode prejudicar, né, o andamento da carteira e, na verdade, até pode ser um efeito, pode trazer um efeito psicológico negativo para o investidor, né? Sem dúvida. Eu mais cedo fiz uma live falando sobre investimentos em momentos de crise e falei bastante sobre a nossa natureza como investidores, né? Na realidade, a natureza humana, ela não foi, nós não fomos esculpidos pela natureza para investir recursos. Nós fomos esculpidos para estar na selva, como somos homens das cavernas, né? E temos nossos instintos de sobrevivência ainda aqui, setados no nosso software, né? E investir é a antítese disso, né? A bolsa é, na verdade, uma máquina mortífera de transmissão de renda de impacientes, ansiosos, para informados e pacientes, né? E essa é uma razão que eu bato muito na tecla das pessoas que querem investir em bolsa, utilizarem fundos de investimentos como os principais veículos, porque esse trabalho de gestão e seleção de ativos, ele é feito por profissionais. E eu acho que, de fato, é uma concorrência difícil, porque, de um lado, você tem pessoas que lidam com suas emoções, que têm restrição de tempo, que muitas vezes não é algo da própria área das pessoas, contra uma equipe de gestão. Poxa, fala um pouco da Athena, quantas pessoas você tem na tua equipe, enfim. Poxa, porque são N pessoas com especialidade no assunto, trabalhando N horas por dia, ou seja, eu só comparando N horas por dia versus a hora que um investidor individual tem para cuidar da sua carteira, você já bate. E sem levar em consideração especialidade, acesso a informações, acesso às empresas, enfim. Me fala um pouco da Athena, fala um pouco da estrutura da Athena e do processo decisório para se escolher uma empresa antes de investir. Claro. Com relação à equipe, nós somos só voltados para análise e gestão, nós somos 8 pessoas. Pegando as 5 principais, as 5 mais seniors, né? Você está falando entre 11, 12 e 22, 23 anos de mercado, então uma equipe muito senior. Eu e o Carlos, que é o segundo sócio da Athena em termos de tamanho, nós já trabalhamos juntos há 16 anos, então ainda que a Athena tenha 6 anos e meio de vida, o nosso histórico é de mais de uma década e meia. Tá? Então, eu acho que em termos de senioridade, complementariedade, experiência profissional, eu acho que a Athena está muito bem servida. O que é importante é o que você comentou, Ilan, entender o que nós fazemos para selecionar empresas. A Athena ela sempre teve e vai continuar com uma característica de procurar empresas que nós chamamos que o resultado está majoritariamente da porta para dentro. O que isso quer dizer? Nenhuma empresa é imune a um CDI de 14 ou de 4, a um PIB recessivo de 4% ou crescendo 2% ao ano. Afeta de alguma forma qualquer empresa, mas em magnitudes completamente diferentes. Então, empresas que têm uma dinâmica própria de crescimento, que não dependem da economia para crescer e que têm muita coisa microeconômica para fazer, em termos de parque fabril, estratégia de marketing, investimentos, ou seja, que vai conseguir crescer não só a receita, mas mudar a margem de patamar, é o tipo de case que nós gostamos de procurar. E aí entra o que você comentou, o acesso à empresa. Você não faz isso com informação pública, você faz isso conversando com a cadeia. Né? Você faz isso, se eu vou investir em Ambev, vou estudar Ambev, eu vou conversar com a Kaiser, eu vou conversar com ex-funcionários da Ambev, eu vou conversar com fornecedores da Ambev, eu vou conversar e por aí com clientes, com varejistas, com compradores. Então, acho que esse é o trabalho que a gente se propõe a fazer. Normalmente, você consegue fazer esse trabalho com mais eficiência em empresas de médio porte, porque são empresas que, por não serem empresas maduras ainda, elas têm maior potencial de crescimento, elas têm muita coisa ainda para trabalhar internamente e você consegue acesso à alta diretoria, o que permite uma clareza muito maior. Então, a Athena sempre se diferenciou por isso. Eu não tenho essa figura aqui, infelizmente, mas se nós pegarmos a PIB do Brasil desde que a Athena abriu, 2013, e o resultado das empresas que nós investimos, vocês vão perceber que a correlação é muito baixa. A dinâmica de resultado é própria. Tá? Por isso que eu estou falando que é importante separar as ações no mercado do resultado das empresas.
Uhum. Tenho pouquíssimas dúvidas que mesmo com tudo que está acontecendo esse ano, o resultado das empresas vai crescer bem, que nós investimos. Menos que se imaginava, óbvio, mas vai crescer. E olha o que está acontecendo com as ações, né? Então, eu acho que é uma questão de buscar essa simetria, como eu falei no início, e aproveitar essa oportunidade. Legal, legal. Bom, maravilha, Wagner. Acho que nosso nosso tempo programado aí chegou ao fim. A gente havia combinado aí de encerrar por volta de 7h20. Chegamos, são 7h23. As considerações finais, queria te agradecer, em meu nome, em nome da BRA, em nome dos nossos clientes, em nome de todos que estão aqui presentes. Queria dizer que, pô, é sempre enriquecedor, engrandecedor trocar ideia com você, tanto contigo quanto com toda a tua equipe, que é, pô, uma relação que a gente tem já de longo prazo e que a cada dia só se fortalece mais. Queria dizer que é uma honra para a gente poder aí tê-los no nosso hall de fundos que mais admiramos e que mais somos próximos. Pô, queria dizer que, assim como, pô, com certeza foi para todos que estão aqui ouvindo, para mim também foi uma aula. É sempre muito gratificante trocar essa ideia contigo. Fico feliz de ter conseguido provocar aqui essa interação com mais pessoas ouvindo, porque normalmente nós temos essa interação one by one com alguns clientes, né? Já tivemos muitas. Inclusive, esse acesso a pessoas que podem eventualmente trazer informações a respeito de companhias que a gente chama de corporate access, né? Eu, inclusive, já procurei, inclusive, ajudar, né, na minha própria base de relacionamentos, ajudar a gestora a conversar com pessoas que podem agregar valor, agregar informações. Então, esse trabalho investigativo, digamos assim, né, é muito interessante por parte aí de vocês. Esse trabalho de gestão ativa e investigativa é muito interessante. Então, pô, considerações finais aqui, esses agradecimentos, e deixo o espaço aberto aqui para você também fazer as suas. Tá bom, Elan, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Nessas horas, o que a gente quer mais é poder se expor, né? Eu não acho que você tem Uhum. que se expor nos momentos que o fundo está subindo 50% ao ano. Eu acho que nessas horas que Aí é você mole, testa, né? aí é mole, Aí aí é é, mole. aí é mole. Eu acho que nessas horas que você testa a gestão, você testa o racional do investimento. Como eu falei, a gente não tem controle no que está acontecendo em mercado, mas a gente tem controle do que nós estudamos, nós temos Uhum. controle em cima do que nós investimos e principalmente uma proximidade muito grande com as empresas. Tá? Esse é o conforto que eu queria passar. Não consigo dar conforto do que vai acontecer com o mercado nas próximas semanas ou meses, mas consigo Claro, passar um claro. conforto muito grande em cima do que nós estamos enxergando, das empresas fazendo, o nível de solvência que elas têm, e que o que está acontecendo em mercado não é justificável quando você coloca isso no papel. Tá? Então, eu acho que esse é o recado principal. Eu agradeço de novo, onde a gente puder ajudar, a gente fica à disposição. Valeu. Obrigado, Vainer. Tá bom? Obrigado a Até a vocês. próxima aí. Valeu. Até mais. Até mais.